Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, inicio com você esta manhã de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto ouvinte, quinta-feira, dia de adoração. Esta oração da coleta da missa de hoje, ela é muito profunda. Ela é um verdadeiro resumo de um grande livro, que é o livro da nossa fé, do nosso amor a Cristo Eucarístico. Não faz muito tempo, um sacerdote partilhava comigo que no meu programa eu falo muito da Eucaristia, que eu falo muito de adoração, que poderia abordar outros temas. Depois, rezando por aquele sacerdote e sabendo da sua crise, eu fiquei a pensar naquilo que falamos no ano passado no nosso programa. A perseguição à igreja, velada, silenciosa, mas muito intensa, quer destruir o quê? O sacerdócio ministerial e o sacramento da Eucaristia. São os primeiros pontos de perseguição à igreja. Não quero aqui dizer os países, mas em alguns lugares do mundo começam estas apostasias, esses modismos por uma igreja diferente, uma igreja do profundo, como dizem, uma igreja horizontal, perigosa, que não é a igreja católica, que não é a igreja de Cristo. E o que eles mais desprezam? O sacerdote e a Eucaristia. Sempre foi assim. As grandes heresias, as grandes apostasias na igreja, nesses últimos 2000 anos, começa por aí. O relativismo. A falta de fé na Eucaristia leva também a uma desconsideração para com o sacerdote. Não é difícil você encontrar, às vezes, o sacerdote que já perdeu a piedade eucarística, porque ele já perdeu também a essência da sua fé no seu próprio ministério. Por isso, meu querido padre, você que reza comigo todas as manhãs, valorize o seu ministério. A igreja precisa de sacerdotes santos. Isso sempre quem diz foram os grandes místicos. Sacerdotes santos. Sacerdotes que amam o seu ministério, que luta por ele, que ama a Eucaristia, que é a maior fonte de bênção que a igreja possui, Lumen Gentium 11 do Concílio Vaticano II, e a Eucaristia vem a nós pelas mãos sacrossantas do sacerdote. É muito triste quando o sacerdote não crê no seu ministério, não crê que pelas suas mãos vem ao coração dele e do nosso povo o sagrado corpo e sangue de Cristo, que é a fonte, é o ápice da vida cristã, da vida da igreja. Nosso Senhor quis ficar conosco através deste augusto sacramento. Eu disse para aquele padre: meu irmão, nunca é demais falar da Eucaristia e do sacerdócio. São duas realidades que Nosso Senhor instituiu como sacramento na última quinta-feira da vida pública de Cristo. Antes
de ir para o Getsêmani, o jardim da dor e da aflição de Cristo, antes do seu Calvário, Cristo instituiu o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. São dois sacramentos que se conjugam. Não há Eucaristia sem o sacerdote e não há o sacerdote que não seja para a Eucaristia. Daí, meus queridos irmãos, nós começamos a entender que a restauração da Igreja, nesses tempos tão difíceis, passa pelo resgate do sentido verdadeiro do nosso sacerdócio ministerial e do sacramento da Eucaristia. Pois nós adoramos o Cristo no altar, quando Ele se nos dá em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, e o adoramos também fora da Eucaristia, na Capela do Santíssimo. A reforma da Igreja vem por aí. E essa grande reforma da Igreja, já como dizia o bispo Fulton Sheen e outros santos da Igreja, ela é sempre ativada pelos próprios leigos. E nós temos visto esse movimento entre os jovens, sobretudo, que querem a Igreja de volta, que querem os sacerdotes piedosos, que desejam a Santa Missa também piedosa. Nós precisamos recuperar isso em nós sacerdotes. Precisamos valorizar toda esta grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso ministério, e na Eucaristia. A quinta-feira nós recordamos estas realidades tão profundas, pois elas são norteadoras do verdadeiro sentido da Igreja. Inclusive, para que a Igreja possa melhor servir aos que sofrem, aos pobres, os doentes, os esquecidos, idosos, é preciso que esta Igreja viva e contemple a força de Cristo na pessoa do sacerdote e na Eucaristia que vem pelas suas mãos. Vamos ao Evangelho de hoje. O texto do Evangelho da Santa Missa desta quinta-feira é João 15, 9 e 11. Disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A grande expressão do ágape divino, do grande amor de Deus por nós, está na Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, nos ensinou São João Paulo II, naquela carta pós-sinodal, naquela exortação. A Igreja vive da Eucaristia, que eu recomendo quem desejar ler um texto bonito sobre a Eucaristia, que nos ajuda a entender esta dimensão tão bonita. Meu querido Padre, valorize mais o seu ministério, valorize mais a Eucaristia, zele por esse tesouro que tão desprezado tem sido em nossos tempos. Como tem sido desprezado o mistério da Eucaristia? Zele, meu querido Padre, queridos ministros da comunhão, da distribuição da comunhão, leitores, cantores das nossas missas, zele por esse sacramento. Como é triste às vezes a gente perceber a liturgia que não é bem preparada, a sacristia que não é bem arrumada, as alfaias, os paramentos que não são bem cuidados. Como é triste também você às vezes perceber que o pessoal do Ministério do Canto, que é tão importante, não valoriza os cantos litúrgicos, os cantos da Páscoa, da Quaresma, canta cantos que não tem nada a ver com o tempo da liturgia. Falta este zelo. Todos nós precisamos zelar da Eucaristia, todos. A comunidade, a paróquia, a sua comunidade precisa valorizar isso. O zelo, o conhecimento da liturgia. Eu fico tão feliz de ver tantos leigos que têm lido a introdução geral ao missal romano.
para compreender melhor a celebração da Santa Missa, que tem lido a introdução ao lecionário, que tem procurado descobrir essas estruturas bonitas do culto, da celebração da Eucaristia. Nós não podemos relaxar com aquilo que é o centro da nossa vida cristã. Não adianta a gente querer fazer tantas coisas pelos pobres, nas pastorais sociais, se nós desprezamos aquilo que é a essência para a eloquência desses trabalhos, a Eucaristia, que vem pelas mãos consagradas do sacerdote. Nesta quinta-feira, tempo ainda marcado pela pandemia, por essa peste medonha que tem feito tanto estrago nas nossas famílias, vamos fazer a nossa adoração ao Santíssimo pelos que sofrem e também pelas nossas paróquias, pelas nossas comunidades, pelas equipes de celebração que nós temos, para que este magno sacramento, que é a Eucaristia, seja honrado, valorizado, acolhido e adorado. E que os nossos sacerdotes possam, a partir deles, compreender a beleza desse ministério. O padre não pertence a si mesmo. O padre é um patrimônio canônico da Igreja. Ele pertence a Cristo. Ele pertence ao povo de Deus, que espera do sacerdote o testemunho e uma fonte inesgotável de ensino, de acolhida, de santificação do povo de Deus. Meu querido Padre, celebre a sua missa hoje, pedindo ao Senhor a sua santificação pessoal, para que melhor o Senhor possa contribuir com a santificação do povo de Deus. Seja cada sacerdote, a começar de mim, consciente da necessidade de sermos testemunhas para os seminaristas, para os vocacionados, que querem também acender-se ao santo sacrifício do altar como sacerdotes. O melhor caminho de incentivo vocacional é um padre piedoso, amoroso à Eucaristia, à Santíssima Virgem e à adoração ao Santíssimo Sacramento. Pai Santo, Eterno Deus, dai-me um coração eucarístico. Toca o coração do ouvinte deste programa, para que também se dobre em amor e adoração a Jesus Eucarístico, teu Filho eterno. Toca, Senhor, a tua Igreja, para que a partir da centralidade do mistério de Jesus que se nos dá na Eucaristia, nós possamos recobrar as nossas forças, porque ainda resta um longo caminho a percorrer. Abençoa, Senhor, os adoradores. Abençoa os sacerdotes, todas as equipes das nossas celebrações, para que as nossas santas missas sejam realmente expressão viva, clamorosa do mistério do céu já aqui na terra. Assim seja. Amém. Para os que residem aqui em Formosa, procure a paróquia São Sebastião para sua adoração perpétua, durante o dia e durante a noite. E na sua cidade, procure se há momentos de adoração, que geralmente tem, porque na nossa diocese nós temos essa orientação de sempre haver momentos fortes de adoração. Informe na sua paróquia e participe do movimento eucarístico de adoração. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.